na terceira reportagem da série sobre carreiras e profissões, o RIC Notícias mostra como o candidato a uma vaga deve se apresentar às empresas. Não basta um currículo recheado de cursos para alçar um voo seguro no mercado em permanente mudança e cada vez mais competitivo. Entrar para a Esquadrilha da Fumaça não é muito diferente de arrumar o emprego dos sonhos em uma grande empresa. O candidato precisa ter um currículo impecável na Força Aérea Brasileira. E se não fosse só isso, ainda deve passar pela aprovação unânime dos pilotos que já estão no grupo de acrobacias. Este paranaense conseguiu e vai estrear em 2012, após muitos anos de estudos e aprendizado na FAB. Cumpri 1 ano em Barbacena na escola preparatória, 4 na Academia da Força Aérea, a AFA, e me graduei como oficial aviador da Força Aérea Brasileira. De lá, me especializei na aviação de asas rotativas, que são os helicópteros. Voei helicópteros na Força Aérea por 6 anos. Passei 3 anos ministrando instrução e lá atingi as marcas necessárias para ser voluntário para o time da Esquadrilha da Fumaça, quais sejam 800 horas de instrução na academia e 1.500 horas totais de voo. Nós avaliamos o perfil psicológico desse piloto. Ele tem que ter uma dose de humildade razoavelmente boa. Participe de um time com empenho, com comprometimento, tem que ser uma pessoa sociável. Então isso tudo é que forma o perfil do piloto da esquadrilha. E por falar em processo de seleção, este executivo da área de recursos humanos de uma empresa de cosméticos da região de Curitiba diz que a oferta crescente de mão de obra também torna o processo de contratação cada vez mais difícil. Encontrar profissionais do mercado de trabalho com paixão pela evolução e desafios, pessoas que sejam íntegras, mas que tenham uma paixão por resultados que sejam alcançados de forma colaborativa, de forma que todas as pessoas sejam autores, tenham autoria sobre o que está sendo entregue, isso já é um pouco mais difícil. Só que isso é fundamental para o sucesso do nosso negócio. Este estudante de engenharia diz que já sabe por onde começar para tentar uma contratação. Eu ia procurar saber quais são os requisitos mínimos que esse emprego necessita. Eu ia procurar o melhor ensino, faria os cursos necessários talvez no exterior, ou faria um curso de especialização aqui e línguas estrangeiras. Mas o candidato não deve apenas conhecer como funciona a futura profissão. Ele precisa saber também se adaptar a essa nova função num mundo que está cada vez mais influenciado pela globalização. Observar como o novo funcionário reage às mudanças é essencial para uma carreira promissora, diz esta executiva de uma montadora de automóveis. Quando a gente está falando de posições de gestão, por exemplo, o idioma é obrigatório, né? Agora, tem outras coisas que independem de onde a pessoa vai estar trabalhando, se é na fábrica ou se é na área administrativa. Como, por exemplo, a capacidade de adaptação nesse mundo que está mudando tanto. Então, essa flexibilidade para se adaptar às mudanças. Uma outra coisa é como ela reage diante de um problema. Vai direto para a solução ou fica parada no problema? Pois é, falando em trabalho, Curitiba está vivendo um momento de otimismo. A taxa de desemprego tem permanecido nos últimos meses abaixo de 4%, índice considerado pelos especialistas como o de pleno emprego. Pois é, segundo pesquisas do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, em setembro, a taxa de desemprego foi de 3,8%, a menor da série iniciada em 2002. Para falar dessa pesquisa, está aqui com a gente essa noite o presidente do IPARDES, Gilmar Lourenço. Muito boa noite, Gilmar. Boa noite. Dá para comemorar esses números, hein? Dá para comemorar esses números, apesar de eles ainda não representarem o pleno emprego. Conceitualmente, quando a taxa de desemprego fica abaixo de 5% da população economicamente ativa, considera-se que aquela região, aquela economia, vive uma situação de pleno emprego. Se vocês me permitirem um pequeno reparo, a taxa de setembro foi de 3,4%. Melhor, não 3,8%. Melhor ainda, é a menor do Brasil. E o rendimento médio do trabalhador na região metropolitana de Curitiba é o segundo melhor do Brasil, perde em meio ponto percentual para São Paulo, mas nós ainda estamos distantes do pleno emprego. O pleno emprego requeriria, por exemplo, um nível de formalização muito maior. 55% da população empregada ainda opera na informalidade. E também nós temos que considerar que a geração de emprego
tem se concentrado, tanto no Brasil quanto nas suas unidades federadas, naquela faixa de rendimento entre 2 e 2,5 salários mínimos, o que significa um emprego ainda de reduzida qualificação. Quer dizer, o problema é que o salário ainda está baixo dessas pessoas que estão empregadas, na verdade. Por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, o salário médio hoje está em torno de R$ 1.700 por mês, que significa pouco mais de 3 salários mínimos para um espaço geográfico extremamente dinâmico, que é o segundo melhor em termos de desempenho do Brasil. E esses baixos índices, baixas taxas de desemprego, a gente verifica aqui só na região de Curitiba ou em todo o estado também? Em todo o estado. Apesar do IBGE e do IPARDES não acompanharem mensalmente a evolução do mercado de trabalho, no estado como um todo existem as estatísticas do Ministério do Trabalho, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrando que a geração de emprego ainda continua bastante dinâmica em toda a economia do Paraná. Nós estamos crescendo a um ritmo de 5% ao ano, o que é considerado um resultado bastante favorável, especialmente nós levamos em conta que o governo adotou desde o final do ano passado até julho desse ano uma política macroeconômica restritiva objetivando combater a inflação. Felizmente ele mudou essa política a partir de agosto, uma decisão extremamente inteligente do Comitê de Política Econômica, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, comandado pelo seu presidente, de reduzir a taxa de juros exatamente para procurar prevenir os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, sobre a produção de bens e serviços que venha a atingir o Brasil e os seus estados em função de uma quase que inevitável crise internacional. Pois é, e a crise internacional, se ela chegar mesmo, se ela estourar de fato, esses números aí podem mudar? Eu diria que esses números podem ficar mais estáveis. Não deva acontecer uma queda significativa mais da taxa de desemprego. No entanto, nós temos que lembrar que o presidente Lula teve uma colocação muito infeliz, várias colocações infelizes, mas a principal delas foi dizer que o Brasil foi o último país a ser atingido pela crise internacional e o primeiro a sair dela. Na verdade, muitas economias sequer entraram na crise, portanto não precisaram sair da mesma. Naquela ocasião, o governo cometeu uma série de equívocos que nesse momento ele não está cometendo. Eu, enquanto economista, enquanto observador da conjuntura nacional e estadual, acredito piamente que, na pior das hipóteses, mesmo que sejamos atingidos pela instabilidade externa, as taxas de desemprego no Brasil devam estabilizar em 6% da população economicamente ativa e, na região de Curitiba, numa faixa entre 3,5% e 4%, o que é um resultado que pode ser considerado razoável. Ok, muito obrigada pela sua presença essa noite, Gilmar. Uma boa noite para você. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada, boa noite, Gilmar.